Olá, queridos, pela graça de Deus estamos juntos novamente através desse vídeo e eu espero que o que vamos falar aqui seja de bênção para a sua vida, para a sua caminhada espiritual. Mas eu quero logo de início pedir, por gentileza, não se esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam também ser abençoadas. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ative o sininho para receber notificações. Também me siga lá no Instagram, Paulo Romeiro 1. E lá também estamos colocando materiais que poderão ser de bênção na sua vida também. E eu quero hoje trabalhar com essa pergunta de quem é a culpa. Porque às vezes um crente, ele não estuda para uma prova, tira nota baixa e ele acha que foi da vontade de Deus. É a soberania de Deus, é a vontade de Deus. Ou então não se preparou para passar no vestibular e ele então tende Deus sabe de todas as coisas, essa é a vontade de Deus. Sempre empurrando para Deus os atos de negligência, os atos faltosos e até os atos de preguiça. Sempre jogando para Deus. Então, por exemplo, os cultos. Quando um culto demora demais, a culpa é de Deus, foi Deus que quis assim. Quando a pregação demora demais, eu sei que, principalmente nós os pentecostais, eu sou pentecostal, eu sei que Deus pode fazer uma intervenção sobrenatural num culto e o culto fugir do nosso controle, glória a Deus. Nunca vai fugir do controle de Deus. E que um culto que a gente espera ser normal, ele pode se transformar em algo além da nossa previsão, porque Deus começa a tocar os corações, há um quebrantamento, lágrimas, Deus tratando com o seu povo, isso pode se estender. Eu sei disso, já participei disso muitas vezes, já vi isso acontecer, já estive no meio disso. Mas se isso acontecer, ou quando isso acontece aqui na Igreja Cristã da Trindade, eu libero as pessoas. Meus irmãos, nós vamos ficar um pouco mais, mas quem precisar sair, sinta-se à vontade, não há problema nenhum. Não queremos assim ser abusivos em relação ao tempo, principalmente no culto à noite, onde no dia seguinte tem pessoas que levantam cedo para trabalhar, então nós precisamos respeitar também essas pessoas. Quando eu vou pregar numa igreja, num lugar, quando vou comparecer a um evento para ministrar, eu pergunto como devo me vestir. Devo usar terno e gravata? Devo usar uma roupa social ou não? Como devo me vestir? Outra pergunta muito importante é: quanto tempo eu tenho para falar? É muito importante saber disso e eu respeito o tempo que eles me dão. Se eles me derem 1 hora, será 1 hora. 40 minutos, será de 40 minutos. Isso é muito importante. Então, nesses cultos, existem cultos de pregações, de orações, e até orações longas demais, principalmente no fim do culto. Já orou no início, já orou no meio do culto, já teve outras orações e no fim do culto uma oração que se estende, que não se acaba. Eu digo assim porque certa vez eu estive num culto, e no fim do culto, era um sábado à noite, aí chamaram um dos pastores da igreja para orar. Não foi na Igreja Cristã da Trindade, foi numa outra igreja. E o pastor, naquela noite, ele fez uma oração de 24 ou 25 minutos. Um tormento, uma tortura. Isso não se faz. Não é preciso, não é vigília. É uma oração para encerrar um culto. E essa oração tem que ser objetiva. Não é hora de ficar intercedendo por cada país do mundo, por essas circunstâncias aqui e ali, e pelas diversas instituições do mundo. Não é hora disso. É hora de encerrar o culto e despedir o povo em paz e com a bênção de Deus. Este é o intuito do encerramento do culto, da bênção final, quando o culto está se encerrando, que é muito importante. E a cantoria, meu Deus, tem igrejas que são muito abusos. Uma vez eu fui pregar numa igreja e eu contei, porque eu cismei que ia acontecer, eu falei, eu vou contar. Eles cantaram 22 ou 23 hinos. É uma canseira, é irritante.
E aí, lá pelas 9 e tanto da noite, porque o culto deve terminar geralmente 9 e pouco, aí eles dizem assim, agora vamos ao melhor, vamos ao mais importante, vamos ao maná do céu, o pão do céu, a palavra de Deus. Não é importante. Não é importante para eles. Se eles considerassem a palavra de Deus importante, eles teriam feito uma divisão melhor da liturgia. Agora espera o povo se cansar. O culto começa às 7, depois das 9 da noite é que virá a pregação. Muita gente cansada, já pensando em ir embora, totalmente desconectada do que vai ser pregado. Isso é uma miséria, é muito ruim para a obra de Deus, para o rebanho e para um bom aprendizado da palavra de Deus. É muito triste isso. Eu me lembro uma vez, eu fui pregar, fui fazer uma série de conferências numa igreja em Vitória. Eu ministrei, se eu não me engano, no sábado, sexta-noite, sábado também eu ministrei, domingo de manhã e domingo à noite seria o encerramento na igreja sede. O pastor presidente não estava lá na igreja sede, ele foi atender um outro evento, mas o vice-presidente estava lá. E eu iria pregar neste evento, no culto de encerramento daquela série de conferências. Aí estou lá, preparado para pregar, e de repente o pastor percebe que tem uma mulher no culto e ela é cantora. A cantora, a irmã fulano de tal está aqui, ela vai cantar um hino, né? E depois nós vamos ouvir a palavra de Deus. Né? E a irmã então subiu para cantar um hino e ela cantou um hino. Quando ela terminou de cantar um hino, ela virou-se para trás e disse, pastor, eu posso dar um testemunho? E o pastor disse, pode dar um testemunho. E ela falou, e falou, e falou. Quando ela terminou de falar, ela virou-se para trás e ela perguntou para o pastor, pastor, posso cantar mais um hino? Lá vai a irmã cantar mais um hino. O que você acha que qual era o meu estado nesse momento? Eu não tinha mais condições de pregar. Eu estava muito irado com aquilo, né, com o que estava sendo feito. E foi isso que eu fiz. Já passava de 9 horas da noite, aí o pastor, vamos ouvir a palavra de Deus. E eu cheguei no púlpito e disse, meus irmãos, não há mais tempo para a pregação, Deus abençoe vocês, foi muito bom ter estado com vocês e até a próxima. E não preguei. Eu não preguei. Eu sei de outros pastores que já fizeram isso também. Porque é um desrespeito para quem vem de longe. E aquela mulher, ela é da igreja local, ela era dali. Se ela não cantasse naquele culto, ela cantaria em outro. Agora, eu viajei muitos quilômetros, centenas de quilômetros para estar lá para pregar. E, lamentavelmente, isso aconteceu também. E tem aqueles que gostam de chegar atrasado. Aí coloca a culpa também em Deus, né? Eu não pude porque Deus sabe de todas as coisas, Deus é soberano, sabe por que as coisas acontecem. Não, é relaxo. Eu sei que pode acontecer algo contra a vontade do pregador, do pastor, que foge do seu controle, por exemplo, um engarrafamento, um acidente na estrada onde não se pode passar. E aquele acidente fica ali, aquela interrupção no trânsito fica ali por 3, 4, 5 horas. Pode acontecer. Uma vez aconteceu comigo, eu estava indo para o Rio de Janeiro, né, para pregar. Mas aí fugiu do nosso controle. Agora, lamentável, pior do que isso, são os pregadores que deliberadamente chegam atrasados para pregar. O culto começa às 7h30. Eles vão chegar lá para 8h15 ou mais. Para quê? Para causar expectativa. Para todo mundo ficar, cadê o homem? Cadê o pregador? Ou cadê o cantor? É lamentável, é muito triste. Graças a Deus que eu estou livre dessa gente. Sempre fui livre dessa gente. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, nunca dependi dessa gente. Nem quero essa gente comigo. Deus me livre dessa gente. O nosso culto começa na hora. Quando eu sou convidado para pregar em alguns lugares, eu chego, às vezes eu chego antes. Muitas vezes já cheguei antes. Eu me lembro, uns tempos atrás, eu fui fazer um trabalho na Igreja do Brasil para Cristo, na Zona Leste. Era uma reunião de obreiros.
num sábado à noite, eu cheguei 1 hora antes, né? E fiquei lá, lendo a Bíblia, conversei com o caseiro, com o zelador, aí os irmãos foram chegando, né? E eu cheguei antes. Eu não estou culpando os irmãos, eles estavam certos, eles chegaram na hora certa. Eu que cheguei muito antes, né? Então, eu gosto disso. Quero saber de criar expectativa. Cadê o pregador? Cadê o preletor? Não. A gente tem que honrar a Deus na área da pontualidade também, o que é muito importante, né? Porque falta de pontualidade significa falta de caráter. As pessoas que não têm pontualidade o tempo todo, elas sempre estão atrasadas. Existe alguma coisa, um desvio no caráter, e isso precisa ser consertado. Isso não pode, a vida não pode ser vivida dessa forma de jeito nenhum. E tem aqueles também que chegam nos púlpitos despreparados, né? Você sabe que não leu a Bíblia, não preparou nada, chega de improviso, aí é uma tristeza, porque a igreja toda vai sofrer. É como servir uma comida crua. Com quem vai comer uma comida crua? Ela não passou pelo fogo, ela não teve um momento da preparação. E aí é muito triste quando isso acontece também. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Quer dizer, esteja preparado o tempo todo, né? Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. A mesma coisa encontramos em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, né? Que Pedro diz: antes santificai a Cristo como Senhor no coração de vocês, e estejam sempre preparados, né, para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que vocês têm. Devemos estar preparados, né? Eu sei que às vezes a circunstância trabalha contra a gente. Eu me lembro, há vários anos, na Igreja Cristã da Trindade, eu cheguei para a escola dominical no domingo de manhã. E o professor não veio. A pessoa que estava indicada, que estava programada para ensinar aquele dia, não apareceu. E o povo estava lá para estudar a lição. Falei, eu vou ter que assumir. E eu assumi. E eu não tinha nem me programado. Por misericórdia de Deus, eu estava ali na reunião da escola dominical. Aí eu não me preparei para dar aula como um professor prepara. Mas Deus deu graça, né? Eu fui lendo e fui explicando a revista para os irmãos. Mas é muito importante estar sempre preparados. Sejamos preparados também para mudanças de última hora. Eu me lembro, há alguns anos, eu fui convidado para pregar numa igreja aqui na Zona Sul de São Paulo. Eu levei até minha esposa e minha sogra junto, né? Elas foram comigo. Quando eu cheguei lá na igreja, a igreja estava cheia. Quando eu cheguei na igreja, eu vi que os irmãos que me convidaram, eles estavam assim, como que muito incomodados. Eles estavam assim, eu vi uma dose de angústia no rosto dos irmãos ali. E aí eles me conduziram, fiquei lá sentado lá no lugar no púlpito, aí eles me chamaram, Pastor Paulo Romeiro. Pastor, nós não sabemos como explicar, não sabemos o que dizer para o pastor. O que aconteceu, irmão? Pastor, o presidente do setor, ou o presidente do campo, ele veio para cá, ninguém esperava que ele viesse, e ele vai pregar. Ele é o chefe. Eu falei com aqueles irmãos, e por que vocês estão preocupados? Essa é a vontade de Deus, que ele pregue hoje. Porque se fosse a vontade de Deus que ele não pregasse, ele teria tido uma dor de barriga, com certeza, e ele não teria vindo, tá? Então, meu filho, você fique em paz. Eu vim aqui para adorar a Deus, e isso nós faremos juntos, tá? Não tem estresse, não tem tristeza, não tem melindre, não tem nada, tá? Vou sentar e vou ouvir com muito prazer. Foi uma lição para mim também, que a gente tem que estar preparado para essas coisas, né? E às vezes você vai, uma vez eu fui pregar numa igreja no Rio, uma igreja muito querida, né?
E eu sei do tempo da pregação, quanto que eu tenho lá, mas houve lá algumas modificações da programação e de repente eu teria 1 hora, já não era mais 1 hora, eu teria 15 minutos. Eu tive que refazer ali a pregação. Tive que improvisar alguma coisa dentro daquilo que eu ia falar, para encaixar no tempo que eles me deram de 15 minutos. E sem ficar irado, sem ficar com raiva, porque foi um imprevisto. Né? Agora, quando a coisa é deliberada, no relaxo, né? Dos desleixos pelas coisas de Deus, aí me causa uma certa irritação. Mesmo assim, a Bíblia não diz que a ira é pecado. A Bíblia permite a gente ficar irado. Só que a gente não pode ficar irado muito tempo, senão essa ira nos consome. E nós não devemos ser consumidos por ela. Então, que Deus nos ajude, né, a vivermos uma vida agradável aos olhos de Deus, a cuidar dos nossos compromissos, a fazer um melhor, levantar mais cedo quando é possível, sair mais cedo, se você prevê que pode ter um trânsito complicado, tudo mais cedo vai ajudar já bastante nessa questão. Nem sempre a culpa é de Deus, tá bom? Aliás, a culpa nunca é de Deus. Deus não é culpado de nada, né? Não podemos culpar Deus de nada, porque Ele faz tudo perfeito. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.